Olá pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo, mas estamos começando aqui mais um MG Talks e é com muita alegria que nós estamos aqui. E antes de falar das pessoas que nós vamos conversar, eu queria falar para você e agradecer a Davines, uma parceira nossa que tem nos acompanhado, tem nos assistido, que se preocupa com a tecnologia e sustentabilidade que nós temos usado muito em nossos salões. Tá legal? Hoje falaremos sobre mudança, autoestima, transformação, saúde mental e a partir do autoconhecimento. É isso aí. Nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, duas queridas. Carol Barreto, que vai nos contar sobre a sua jornada, a sua trajetória. E também nós estamos aqui com a doutora Rafaela Holanda. É muito gratificante, é uma alegria estar com vocês. E eu queria que vocês se sentissem à vontade, junto com aqueles que estão nos assistindo, e falar um pouco sobre essa experiência de vocês. Tá legal? Eu queria que vocês se apresentassem. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Carol Barreto. É uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada de autotransformação. Legal, legal. Você, Rafaela, dá um joinha aí pro pessoal. Oi, eu sou Rafaela, psicóloga clínica, e também é uma honra estar aqui. Agradeço o convite, o Márcio, também a Carol, para a gente estar aqui juntas nesse propósito de estar refletindo sobre causas tão pertinentes, tão importantes. E eu tenho certeza que será uma maravilha estar vivendo esse momento com vocês. Legal, legal. E a gente vai começar aqui com um ponto muito importante para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu estou, assim, muito feliz de estar recebendo vocês duas, mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, como é que você vê essa questão da pessoa, ela se realizar, ela tentar fazer alguma melhora através do seu autoconhecimento? O autoconhecimento é a base da transformação, né? Uma pessoa que precisa de uma melhora ou deseja, ela precisa se autoconhecer, porque existem padrões mentais automatizados que a gente não tem noção, mas que a gente simplesmente vai vivendo tudo relacionado a esses padrões, gatilhos mentais. Então, a partir do momento que ela conhece isso, ela começa a se transformar, porque ela para de viver nesse automático e começa a viver uma vida que ela se sente merecedora de viver. Legal. Então, é perigoso a pessoa ela partir para uma transformação sem ela se autoconhecer? Isso é uma armadilha para a pessoa? Pode ser, porque no caso, por exemplo, né, uma pessoa que chega no salão e fala assim: eu estou muito triste, Márcio, eu preciso me transformar, preciso mudar meu visual. É bem perigoso isso, porque se realmente tiver relacionado a uma crença disfuncional que ela tem dela, né, por exemplo, eu preciso estar bonita para ser amada, para me sentir amada, isso é algo que vai durar muito pouco. Ela vai chegar lá capaz até de te arrumar problema, porque vem com um padrão, né? Vem com uma foto da internet, das redes sociais e falando: Márcia, eu quero ficar igual essa pessoa. É verdade. Olha, e isso impacta muito no resultado, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa, mas o cabelo dela não entrega, o estilo de vida dela também não entrega. Então, ela tem o desejo da transformação, de mudança, mas ela tem que ter consciência daquilo que vai impactar na vida dela. Porque a gente costuma dizer que quando a pessoa vai fazer uma mudança, uma transformação no salão, ela está vestindo uma nova personalidade. Porque o cabelo, ele diz a personalidade da pessoa. O cabelo diz se ela está segura, se ela está mal no relacionamento, se ela está feliz com ela mesma. E é legal esse teu olhar, esse teu conhecimento sobre
essa questão muito importante que nós vemos no dia a dia, não é isso? Porque é importante a gente se conhecer, né? Se eu estou ali porque eu estou me sentindo triste, porque eu preciso ficar bonita o tempo todo para me sentir amada, eu vou sair do salão, né? Mesmo estando com você, mesmo estando no melhor estabelecimento, eu vou sair insatisfeita. Porque num primeiro momento eu vou me olhar no espelho e vou falar assim, nossa, uau, tô maravilhosa. Mas daqui a pouco eu vou começar a olhar os outros, eu vou ver na rede social, eu vou ver que não foi bem o que eu estava pensando. Por quê? Porque é algo relacionado, assim, mais interno do que externo. Caramba. Gente, a doutora Rafaela tem uma linguagem muito jovem, né? É a minha cara. E que dica você daria para a pessoa que está buscando, assim, uma transformação? Precisa, assim, ter um conceito do autoconhecimento que é importante, porque se eu estou levando minha vida, assim, nesse automático e eu não tomo ciência disso, eu vou continuar repetindo comportamentos. Eu vou cortar 10 vezes, eu vou pintar de laranja, de rosa, de vermelho, né? E eu não vou conseguir ali me encontrar, me satisfazer. E também eu preciso pensar nesse conceito de autorresponsabilidade. Porque sair desse lugar de vitimização, de ficar assim, me vitimizando em relação às pessoas, achando que a culpa é do outro, quando, na verdade, se eu pego as rédeas da minha vida, se eu começo a me implicar e decido mudar, né? Então eu me conheço e eu decido mudar, as coisas começam a realmente se transformar. Pô, legal, legal. Isso me faz pensar, então, que a transformação, ela vem de dentro para fora, não é isso? De dentro para fora, começa lá dentro, né? E falando sobre lá dentro, eu queria falar com a Carol. Carol, como é que foi o despertar? Como é que foi o resetar, não, mas o iniciar dessa tua jornada? Conta pra gente como é que foi. Obrigada. O meu despertar, ele se deu em 2020, em meio à pandemia, quando eu me via no fundo do poço. Você se viu lá no fundo do poço? Me via no fundo do poço. A minha falta de auto-amor me levou a fazer escolhas que me distanciavam da minha essência, né? Do amor e do futuro que eu desejava viver, né? Então, a tua escolha ela não coincidia com aquilo que você estava determinada a alcançar, é isso? Sim. A tua escolha, ela acabava afetando o seu destino, é isso? Sim, exatamente. Porque eu sentia que parecia que tinha alguma coisa errada comigo, e de fato tinha, né? Eu acho que Mas era uma cobrança dentro de você? Era uma falta de amor, ele era ancorado muito no externo. Entendi. Né? No olhar do outro sobre mim, da forma como eu me via por fora, não por dentro. Hoje eu percebo que o que faltava mesmo era olhar amor, para dentro era de você, Deus, né? sabe? Encontrar aquele amor que tinha dentro de você. Exato. Né? Mas estava lá, no fundo do poço. Estava lá, e foi quando eu investia em cursos de autoconhecimento, né? Porque o caminho é sempre para dentro, né? Da cura. E num desses cursos eu conheci, né? Tinha uma pessoa falando sobre um curso em milagres, que foi o curso que eu senti esse chamado de fazer. Um autoestudo que você faz, que tem a linguagem cristã e usa termos da psicologia também, porque ele é um curso que é sobre mudança da mente. É um curso de reprogramação mental que tem a base no amor, né? O amor de Deus, dessa força maior. Então, quando eu vi a menina falando que ela estudava um curso de milagres, eu falei, uau, eu quero viver. Eu quero esse outro jeito de viver. Eu quero me amar como Deus me ama. Então, foi quando eu tirei eu mudei essa perspectiva do olhar de fora e comecei a alimentar em mim, a buscar esse despertar desse amor que já está na gente, né?
Isso é legal. Isso me remeteu um pouco para quem não sabe, além de cabeleireiro, eu sou pastor também. Uhum. Eu tenho uma vida de cabeleireiro, mas também tenho as minhas obrigações dentro da igreja. E eu me lembro, Carol, que teve um dia que eu tive que olhar para dentro de mim, porque eu achava que tudo dependia das interferências externas, né? E, na verdade, o poder da decisão está dentro de você, né? Não é isso, doutora? Com certeza, né? Aquela busca por validação externa, né? Por mudança externa, quando, na verdade, é de dentro para fora. Exato. Não adianta a gente querer mudar o lado de fora. A gente precisa mudar porque, na minha percepção, né, mais elevada, a cura tem que ser na causa e não no efeito. Não adianta você mudar o efeito se você não mudar a causa que projeta o efeito. Então, a cura é na mente, é no nosso olhar, né? Não é o que vem de fora que nos afeta, é o nosso olhar sobre o que vem de fora. Hoje a gente vive num mundo que nós somos diariamente bombardeados por informações, seja lá na internet, né? A gente usa o telefone o dia inteiro, né? O nosso meio de falar, de se comunicar. Mas hoje a gente tem muita informação, até mesmo no podcast a gente tem muitas informações, acabando um pouco com aquela coisa de chegar em casa para ver a TV, né? Então, hoje é muito acessível essa coisa da internet. E com a internet também veio essa questão de exigir da gente ser melhor do que a gente era. E com isso, há comparações, não é isso? Há desejos nossos comparando com pessoas. Hoje eu tenho assim na minha cadeira pessoas que chegam e falam assim: ó, Márcio, eu tô deprimida, eu não tô legal, tô mal comigo e eu quero mudar, eu quero fazer igual ela, eu quero fazer igual fulano, igual ciclano. E, doutora, eu queria assim, qual é o teu olhar para isso? Quando a pessoa chega nesse momento, ela chega assim num momento decisivo na vida dela, né? Então, ela decide que do jeito que está, ela não pode ficar e nem ela quer ficar. Mas como é que é teu olhar quando uma pessoa chega nesse ponto? Olha, eu estou deprimida, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais. Qual é o teu olhar? A primeira coisa que a gente tem que diferenciar e que é muito importante nos dias de hoje é a questão da tristeza e o estar deprimido de verdade. Sim, porque hoje nós vivemos uma era de comparações. Sim. Não é isso? Sim. A pessoa, ela olha ali o que está, por exemplo, o Instagram aparece, ela começa a comparar, né? Ela mesmo com que a pessoa está vivendo no que ela está postando. Essa era da comparação, o que ela atinge, o que ela remete, o que ela facilita, o que ela prejudica no mundo de hoje? Na verdade, acaba prejudicando mais do que facilitando. Porque se a gente tem que se comparar, a gente precisa se comparar com a gente, né? O nosso progresso. Porque a gente não tem a mesma identidade, né? Pela impressão digital, a gente já vê que não tem comparação. Existem até pessoas parecidas, né? Às vezes eu estou passando na rua e eu conheço alguém parecido com você. Porque aparece isso. Mas não tem como a gente se comparar. E hoje, por conta do filtro, né, fica um pouco difícil de viver esse padrão de beleza que a gente tem visto. Porque ninguém nas redes sociais, se está postando a tristeza, é porque tem alguma finalidade. Sim, não é uma certeza. Coisa espontânea. A gente não está vivendo mais. Para você ter noção, Márcio, os jovens hoje, eles buscam uma foto nas redes sociais para fazer igual. Isso, exatamente. Não existe mais. Quer se vestir igual, quer andar igual, fazem poses iguais, não é isso? Exatamente. Assim, não tem aquela espontaneidade, sabe? Daquela foto divertida. É divertida porque tem que ter aquele ângulo, porque fulano tirou e teve não sei quantas curtidas. Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil, onde a gente não deve se comparar com o outro, porque não dá. Não dá para se comparar. A gente precisa olhar para dentro de si e ver o que a gente consegue melhorar
né? O que eu fui ontem e o que eu posso ser hoje melhor do que ontem. E não no sentido de se cobrar, porque isso também não tem fim. Né? Hoje também tem o Clube das 5, tem que acordar cedo, mais cedo do que todo mundo, porque você vai pensar coisas geniais que ninguém pensa. Tipo, já tá difícil resolver as questões. A gente ainda, olhando para o outro, parece que a gente está sempre devendo. Então essa comparação, ela não é bem-vinda, né? Não é bem-vinda. A não ser que a gente se compare com a gente mesmo. Poxa, ano passado eu estava em alguns aspectos, né? Deficiente ali em alguns aspectos, mas em outros eu também progredi. E graças a Deus por isso, né? E que bom que aconteceu isso. Então, eu vou melhorar essas questões de repente, sabe? Com a gente, eu acho que é uma coisa válida. Eu acho que a gente poderia falar para quem está nos assistindo que, assim, a análise dela, a ajuda dela mesmo, aquela coisa de querer mudar para ficar melhor, ela é bem-vinda. Desde que não haja uma comparação, né? E desde que não seja para agradar alguém. Tem que agradar ela, sabe, né? assim, porque senão eu vou ficar, eu vou melhorar porque as pessoas da minha casa falaram que eu tô bem nessa mudança. Não, é muito importante a família, né? Eu sou uma defensora da família. Mas a gente precisa melhorar porque a gente gostou da mudança, né? Porque legal. fez bem pra gente. É assim que a gente progride, né? Quando a gente acredita na gente. E que bom que eu mudei, que bom que eu tô mudando, sabe? É importante essa validação do outro, muito importante, a gente busca por validações, mas a gente também, em alguns momentos, a gente tem que fazer uma coisa que é um pilar da autoestima, que é o autoelogio. Se ninguém chegar e falar assim, nossa, como foi bom que você falou, se eu não tiver curtida, se não tiver nenhum comentário, eu vou chegar às minhas conclusões. Eu vou chegar e vou falar assim, poxa, eu acho que aquele ponto que eu falei foi bem legal, foi bem pertinente. Pô, aquele outro, de repente, acho que eu exagerei. Mas e daí, né? Verdade. O importante é que eu me expressei, que eu fiz, né? Não feri ninguém. Claro que a preocupação com o outro tem que ser, né? Eu não posso fazer o que eu quero sem pensar no outro, não é isso. Né? Mas eu também não posso fazer tudo que o outro quer que eu faça, porque eu vou ali, eu não vou conseguir colocar os meus limites. Né? Tem que ter um amor próprio nisso aí, né? Exatamente. E essa palavra a Carol conhece muito bem, né? Um amor próprio que ela experimentou. Porque se a gente não se amar primeiro, como a gente vai transferir esse amor para alguém? E a gente só dá o que tem, não é isso? Exato. A gente precisa ter um amor para poder dar esse amor. Não é isso, Carol? É isso. Falando de auto-amor, eu queria que você também trouxesse, Carol, essa questão do amor em relação ao tema de cabelo, de mudança, de identidade. A gente tem uma foto sua aí? Tem não? Eu vi uma foto sua onde você mudou sua identidade através do amor, né? Podemos dizer, né? Sim. Conta pra gente, o que você fez para poder mudar? Então, a franjinha sempre foi a minha marca registrada. Sempre. Era a Carol Franjinha. Era a Carol Franjinha. Era a Carol Franjinha. E um dia, meditando, assim, eu tive um insight que veio assim, se você quiser mudar o seu jeito de olhar para você, você precisa soltar tudo aquilo que te prende a minha percepção de mim. E, inclusive, a minha autoimagem, que era ancorada, que a minha autoestima era ancorada nessa imagem da Carol Franjinha. Então, para mim, esse treino de parar de cortar a franjinha, que causou muito estranhamento em mim, na minha família, meus filhos, meu marido e tal, mas que isso tudo era um reflexo da minha estranheza, sabe? Sim. Porque o diferente, né, a gente causa um estranhamento no início. E hoje eu compreendo que esse desfazer da franjinha foi necessário nesse meu processo de dissociação de quem eu realmente sou daquela versão
que eu mesma construí de mim, sabe? E hoje, 3 anos depois, eu me senti inspirada a cortar de novo a minha franjinha. Óbvio que você foi o responsável. Foi eu que cortei a franjinha dela. Óbvio que você foi o responsável. Mas nesse lugar de mais autonomia emocional, nesse lugar de mais segurança, de mais leveza e mais liberdade. Sabe? Que veio desse despertar do auto-amor, né? Em mim. É porque a franjinha, para quem está nos ouvindo, ela personaliza uma pessoa. Antigamente, para a mulher mostrar o poder, ela usava muito a franja, copiando quem? A Cleópatra, né? Então, ter franja empodera a mulher. Talvez não seja o seu caso, tá, Carol? Mas muita gente que está nos assistindo tem essa dúvida. Por que franja? Por que fazer franja? Por que não fazer? Por que fazer? Porque a franja, ela remete uma identidade para a pessoa. Entendeu? E muda mesmo, né, Carol? Muda total. Muda mesmo. E é isso, é importante a gente ter esse cuidado também, né? Não parar eu parei de fazer luzes também, sentir de viver a minha natureza, sabe? Como é. Mas sempre cuidando, né? Verdade. Porque é importante, é um ato de auto-amor também, né? Verdade. A gente está falando muito de amor, né? É legal falar sobre amor, né? Eu amo falar sobre amor. Doutora Rafaela, estamos falando bastante aqui hoje sobre amor. Baseado nesse conceito que a gente às vezes muda, modifica, transforma, a gente avança. E eu vejo que as pessoas, ela precisa de um amor próprio, né? Porque a pessoa tendo um amor próprio, ela consegue fazer o bem, ela consegue sobressair numa entrevista, num trabalho, ou no que quer que ela esteja fazendo, né? Eu gostaria de saber de você, o que o amor próprio e a felicidade remete na vida do ser humano, em questão de mudança, de comportamento? Eu acredito, assim, é muito importante o amor próprio, né? É uma coisa que realmente faz a diferença. Deixa a vida mais leve? Faz sentido? Faz sentido, né? Porque eu cada vez menos dependo do outro para me validar. É bom quando alguém fala, você foi bem, você tá bonita hoje. Como é bom, né? A gente fica muito bem com isso. Mas e quando não acontece? Eu não posso me sentir pior. Eu não posso me sentir um lixo por conta disso. Tem muitas pessoas que se sentem mal. Tem gente que não sai de casa porque ninguém falou nada de bom. E aí o amor próprio, ele é essa questão de você aprender a se priorizar. Você saber o momento de dizer não sem culpa. Porque como é difícil a gente dizer não. Né? A gente fica assim, extremamente, não posso fazer isso. Às vezes um não é até um sim pra gente, né? Exatamente. A gente tem que até tomar cuidado. Quando a gente começa a fazer isso, a gente gosta. Né? É uma cachaça. Porque assim, é simples, né? Uma palavra tão pequena, mas principalmente as mulheres, né? Elas aprenderam a dizer sim para tudo, né? E às vezes um não é algo tão libertador, sabe? Um não, até assim, na hora, quando ela cortou a franja, né, Carol, né? Eu falei, caramba, que coragem, né? Que coisa linda, né? Ela mudar, ela se transformar, ela ter que lidar com as pessoas olhando para ela e falando, nossa, como você tá diferente, né? Isso daí é um não, tipo, eu não vou fazer mais o que eu faço, o que eu fazia, sabe? Eu não vou mais responder, ter uma resposta que parece que é uma resposta emocional às vezes, né? Você vê que tem esse estereótipo, né, que você falou, né? Eu não sabia que a franja era tão importante assim, né? A gente não tem esse olhar. Mas então você ter amor próprio é você, sabe, conseguir viver essa liberdade de fazer suas próprias escolhas, de conseguir viver essa felicidade. Essa felicidade que não é momentânea, porque quando a gente agrada o outro, a gente fica dependente dele estar falando toda hora que você tá bem, que você tá legal. Ser validada, né? Ser validada. E quando eu me amo, quando eu me priorizo, quando eu me ouço,
sabe? Me escuto. Como as pessoas às vezes não se escutam, escuta o corpo. Quantas pessoas está doendo ali, tem uma dor e a pessoa tá, não, vou tomar um remédio, vai passar. Não, tá doendo porque você tá cansada, tá sobrecarregada, né? Precisa dizer não. Olha, hoje eu não consigo te ajudar. Hoje, filho, eu não vou conseguir te levar no shopping como a gente prometeu. Mas você prometeu. Mas tem que ser assim, né? Isso não se faz. Não, mas olha, eu não estou conseguindo. Hoje eu não vou. Eu vou outro dia, né? E a pessoa vai ficar chateada, tá? Com não. É que às vezes a gente tem a impressão que a gente vai dizer não e as pessoas vão bater palma. De maneira nenhuma. Né? Você vai chatear as pessoas. Mas vai aprender a se valorizar e se priorizar também, que também é importante. Eu vejo muito isso, tanto no salão quanto na igreja. As pessoas que frequentam, as pessoas que vão, quando ela tem um momento dela, que é um momento único, né? É um momento único dela, de ir para o salão, é ela dizer, não, eu não quero mais ficar do jeito que eu tô. Eu quero mudar, eu quero fazer algo que vai acrescentar na minha beleza. E assim é na igreja, quando a pessoa, ela tá ali um momento único dela, ela fala, não, eu não quero ficar nessa mesma vida que eu tô levando, acordando tarde, não tô cultuando nada, não tô adorando nada, não tô me relacionando, né? Porque a igreja tem essa questão também de você se relacionar com vidas, né? E ali você transmitir e receber esse amor. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Eu fico pensando do celular na igreja, né? O quanto que às vezes é uma dificuldade de dizer não para a família que está ligando ali na hora do culto, ou de uma mensagem de uma pessoa que está pedindo sua ajuda. E quando a gente desliga o celular, né? E a gente fica ali numa atenção plena com Deus, né? Cultuando a Ele de verdade, como a gente é beneficiada. Como a gente realmente é um ato de amor próprio e também de você desfrutar daquele momento com qualidade. Como a gente... O celular, ele é muito bom para um monte de coisa, né? A gente leva tudo nele, mas o quanto que tira acaba roubando uma atenção esses momentos, plena, né? Essa atenção plena. E falando sobre a atenção plena, Carol, meditação, sobre o divino, de se encontrar contigo lá mesmo... fala um pouco do teu ritual, do teu dia a dia. Como é que você faz esse autoencontro contigo? Como é que você faz? Então, eu tenho as minhas reuniões internas, que eu falo que é o meu momento de intimidade com Deus, né? De conexão com Deus, com essa força maior e divina, né? Que eu faço todas as manhãs. Antes de qualquer coisa, meu primeiro compromisso é com Deus. E esse compromisso, porque isso é muito interessante para mim, tá? Esse compromisso é com um ser superior ou é como se fosse com uma pessoa? Tá, muito boa sua pergunta. É um ser superior, né? Mas que, na verdade, é o Espírito Santo, né? O divino que habita dentro da gente, né? É isso aí. E é nesse momento que eu agradeço por todas as bênçãos que eu tenho na minha vida, pela minha saúde, pelos meus privilégios, onde eu entrego minhas dores, minhas angústias, onde eu entrego a minha visão micro, né? Aquela percepção individual e menor, e onde eu peço também, né, um direcionamento, guiança, clareza, e me dou essa permissão interna para que o Espírito Santo me mostre. Te encontre, né? Te ache. Encontre e me mostre a percepção mais elevada sobre mim, sobre todas as coisas, sobre os meus desafios, sabe? Sobre os meus medos. E cultivar. Porque, assim, eu acredito que a gente não recebe nenhum fardo maior do que aquele que a gente pode aguentar, sabe? Então, eu acredito que tudo que acontece em absoluto na nossa vida é para a nossa evolução, e cultivar
essa intimidade com Deus, né? Essa conexão é fundamental para eu começar o meu dia com mais resiliência, com mais força e mais coragem, né? Sabe? Disciplina. É fundamental, não existe a autotransformação sem disciplina, persistência e gentileza, né, com o nosso processo. Mas me dá mais força, sabe? Eu me sinto mais corajosa para viver tudo aquilo que tiver que acontecer no meu dia. É legal isso, porque a gente, dessa forma, a gente vive um momento pleno, né? Plenitude, né? E essa questão, né, doutora Rafaela, a gente encontra dentro da igreja, dentro do salão, essa busca da pessoa plena, né? Porque ninguém quer ser qualquer um, ninguém quer ser mais um, né? A pessoa quer ser plena, né? E eu até brinco com as clientes lá, quando a gente acaba de fazer um serviço e o serviço agradou ela, aí eu falo assim para ela, agora você está plena. Agora você está plena. Mas eu queria que você falasse, doutora Rafaela, sobre esse pensamento que a Carol acabou de expor, para a gente compartilhar aqui com quem está nos assistindo, sobre essa questão da meditação, a conexão com Deus, com o Espírito Santo. Como é que você vê? Como é que é teu olhar? É imprescindível, assim, esse momento que a Carol separa e assim, são os primeiros momentos do dia, né? Assim, só Deus olhando para essa atitude dela, ele já se agrada, né? Ele fala assim, poxa, ela podia estar ali na cama preocupada com tantas coisas, ela podia estar fazendo outras coisas, né? Mas ela está separando esse momento para estar comigo. E realmente, né? Você quando separa, quando você tem esse momento devocional, é um momento de transformação. É um momento, sabe, de silenciar vozes, né? De preocupação. E também até você ali pensando coisas negativas sobre você. E você fica ali conectada com Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é perdoador, que Ele não te julga, né? Ele não te condena. Ele só está de braços abertos para te receber. Legal, né? Legal. E isso faz toda a diferença no nosso dia. A gente separar esse tempo e para isso precisa ter um conceito que a gente usa muito, que é a atenção plena, o mindfulness, né? Que você... Por quê? Porque vão vir pensamentos. As pessoas acham que se eu falar assim, eu não vou pensar sobre esse assunto. Como se a gente tivesse poder de mandar nos pensamentos. A gente, na verdade, com atenção plena, a gente vai ter consciência que eles estarão ali, mas que você não vai dar atenção para eles. Não é momento para você dar atenção. É como o celular do lado também. Ele vai tocar, vai ter mensagens, vão ter um monte de coisa ali. Só que você vai escolher botar no modo avião ou desligar ou simplesmente deixar passar, independente de quem for. Não existe nada mais importante do que estar ali conectada com Deus. Isso é tão forte, Márcio, que às vezes eu estou em atendimento com uma criança e celular é fogo, né? Celular lá do outro lado da sala toca, vibra, seja o que for. E a criança fica muito incomodada, porque ela não está acostumada com o que eu vou fazer. Ela está acostumada que tocou o celular, os pais, por conta de trabalho, por conta de problemas, né? Eles vão imediatamente atrás do celular. Então, quando toca, tia, você não está escutando, está tocando, está te chamando, pode ser importante. Eu, não, aqui nesse lugar não existe nada mais importante do que você. Legal, legal. E isso faz com que a criança se sinta importante, e realmente é. Isso faz tanta diferença, né, que eu vejo que o meu relacionamento com elas é completamente diferente. Mas é uma escolha que a gente faz, né, de a gente separar um tempo com Deus, da gente estar congregando no lugar, da gente estar ali silenciando essas vozes, né, essas vozes que às vezes nos direcionam para tantos lugares. Né? A gente precisa encontrar paz, e a paz a gente só tem como ter nesse lugar com Deus, nesse lugar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que realmente está com a gente em toda e qualquer situação e que nos ama da maneira que a gente está né, e acredita que a gente é capaz de se transformar. Ele acredita. É muito importante a gente ouvir a voz de Deus, né? A gente ouve tanta coisa no dia, não é isso? Tanta coisa. Às vezes a pessoa é mentoreada por aquilo que ela não deveria ser mentoreada. Porque está ouvindo uma voz, né? Remete o meu pensamento aqui,
quando Eva estava plena com seu marido, Adão, né? Ela ouviu uma mentoria de uma serpente, onde causou toda a desgraça que a gente já conhece, né? E não faltava nada. Faltava nada. Ela estava plena. Estava plena, né? Você vê como é possível Às acontecer. vezes acontece isso no salão, doutora. A mulher tá plena, tá bonita, tá com o cabelo maravilhoso. Ela quer arrumar alguma coisa para validar, para alguém comentar. E às vezes o não, ele é bem-vindo. O não é como se fosse um sim para a plenitude, né? Agora, a gente também está falando aqui sobre a espiritualidade, né? O nosso bem-estar. Eu começo também a lembrar que existe um resultado na prosperidade, né? Ser próspero não é só você ter meios, recursos, né? Eu queria que vocês duas explicassem isso. Espiritualidade e a prosperidade. O que a gente pode falar dessas duas palavras? Começando pela Carol. Na minha experiência de vida, quanto mais eu cultivo essa minha conexão com Deus, mais eu atraio prosperidade para a minha vida. Porque quanto mais a gente se conecta com essa força mais elevada, mais a gente recebe. Porque é como se a gente se desse permissão para se abrir para o fluxo de abundância divina. Sabe, eu acredito que quanto mais a gente... O amor é muito próspero, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, eu acredito que caminha muito junto mesmo. Junto, eles estão sempre caminhando juntos. Eu acredito, porque Deus é próspero, né? O amor é próspero. Então, quanto mais a gente se conecta com essa energia mais elevada, mais a gente atrai, porque a gente atrai o que a gente vibra, né? E você, doutora Rafaela? Eu acredito que essa conexão com Deus, a espiritualidade, que é um pilar do bem-estar, ele é fundamental, né? Porque realmente a prosperidade não fala de recursos, né? Porque existem pessoas cheias de dinheiro, né? Com muito recurso e pobres, né? Assim, de amor. Elas vivem uma vida miserável, né? Assim, que falta tudo, apesar de ter bastante recurso. Então, eu acredito que você está conectada com Deus, que é uma fonte inesgotável de amor, né? Amor incondicional. Você acaba jorrando e transbordando em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque estar conectada com Ele é você aprender sobre perdão, sobre generosidade, gratidão. Né? Gratidão não é quando está tudo bem. Não é só isso, né? A gente vê assim uma pessoa deprimida, até tem um exercício que a gente faz muito na psicologia, que a pessoa pensar em 3 coisas, 3 motivos, né? Quando acordar, assim, que ela tem para agradecer. Por quê? Porque ela está ali tão se sentindo inútil e achando que ela não presta para nada, pensando coisas negativas dela, que o fato dela olhar para uma coisa e a visão dela está tão deturpada ali em relação à realidade em si, né? É uma questão ali persistente, né? Um transtorno persistente, que ela não está vendo as coisas boas. O cérebro está totalmente ali preto e branco, que a gente fala. Então, a gratidão, que é algo que tem conexão com a espiritualidade, é algo assim que, a partir do momento que você conhece, que você tem conexão com Deus, você nada mais te impede de viver essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade. Porque não depende do que você tem. Porque dentro de você tem uma fonte inesgotável, né, que não acaba, não cessa. Então, eu estou triste, mas eu posso estar triste, mas bem. Eu posso estar, assim, com uma situação muito difícil, uma adversidade, assim, humanamente falando, impossível, mas eu estou tranquila, porque eu confio em Deus, né? Eu confio que Deus vai me dar condições de suportar, condições, assim, de estar vivendo aquele momento, e esse processo tem dia e hora para acabar. Eu vou conseguir chegar. Então, assim,
trabalhar a espiritualidade é vida, né? Essa conexão, esse tempo com Deus, esse devocional, essa oração. Tem pesquisas científicas, inclusive, que falam a respeito disso, do quanto que a oração, ela transforma, né? Uma pessoa enferma que ela ora, ela tem resultados superiores do que uma pessoa... que não oram, né? Eu costumo dizer que feliz é o homem, feliz é a mulher que tem para onde voltar. Esse voltar pode ser voltar para casa, voltar para a origem, voltar para dentro dela. Então, essa é a verdadeira prosperidade, né? Porque prosperidade, como você falou, não é só ter dinheiro, só ter meios, né? Mas as pessoas às vezes têm dinheiro, mas não tem para onde voltar. Ela volta para casa, ela sabe que ali é uma bagunça, ela vai ter problema, brigas, né? E a prosperidade, ela caminha muito com a espiritualidade, com o estado de espírito que a pessoa se encontra. Isso é muito importante nós olharmos para esse ponto da espiritualidade junto com a prosperidade e ver que os dois caminham juntos, né? Não é isso, Carol? É isso. Quando a gente está com a paz de espírito, né? Essa expressão, assim, eu demorei uns anos para entender o que significa sentir a paz de espírito, sabe? A paz do Espírito Santo. Gente, é muito legal estar conversando com essas duas mulheres incríveis, né? Tanto a Carol como a Rafaela tem uma linguagem muito jovem, muito atual, muito... Doutora Rafaela, eu queria falar agora de psicologia e espiritualidade. Você, como psicóloga, o seu olhar na ciência que estuda o comportamento, o indivíduo, as emoções, a espiritualidade, a fé, como é que você, no teu olhar, pode acrescentar nessa questão da psicologia e espiritualidade na terapia? Antes, eu queria que você falasse, né? Você, quem é você? O que você faz, né? Porque o povo tá só psicóloga. Eu atendo famílias, né? Porque eu trabalho com criança, adolescentes e pais, né? Também sou cristã, né? Congrego numa igreja, Nova Vida, né? E lido com essas questões diariamente. Assim, dessa questão da espiritualidade com a parte clínica, né? Como é que a psicologia ela vê isso? Hoje a espiritualidade ela é muito estudada. Ela faz parte, né, de um conhecimento da psicologia positiva, uma coisa muito atualizada, que antes a psicologia ela trabalhava apenas a doença. E hoje a gente consegue entender que se a gente gera saúde no indivíduo, a gente anda na frente da doença. Isso daí pode ser trabalhado com pessoas saudáveis, podem ser trabalhado com pessoas que estão, por exemplo, deprimidas. A gente ficar ali rendendo, né, aos sintomas, né, e falando da depressão, às vezes o fato de você trabalhar espiritualidade no deprimido, você tem um ganho assim muito mais rápido. Porque a espiritualidade é trabalhar o perdão, é trabalhar a generosidade, a gratidão, né? Justamente o que a gente faz. Ou seja, você deixa de alimentar uma doença, né? Exato. Porque, assim, eu primeiro tiro o indivíduo, depois eu trabalho as questões, né? Fatos ou então gatilhos que podem ter levado ele a estar vendo a vida dessa maneira, essa percepção negativa dele e de tudo, né? Que é o deprimido, a visão, a tríade ali do deprimido. Então, eu posso trabalhar, né, assim, força de caráter, né, que a gente trabalha bastante. Por exemplo, eu boto o deprimido, às vezes ele não consegue fazer questões ali dele, básicas, mas o fato de alguém passar na casa dele, pegar ele e levar ele pro culto, eu tô ali de alguma forma, e lá no culto ele está com pessoas, né, ele depois do pós-culto ali tá fazendo um lanche, né? Eu estou trabalhando isso, eu estou trabalhando a conexão dele com as outras pessoas, de repente está ajudando no bazar da igreja, está ali fazendo alguma coisa e ele vai encontrando sentido novamente, né? Voltando às atividades que ele deixou de fazer por conta de uma depressão. Então, eu trabalhando essa questão da espiritualidade, eu consigo, por exemplo, melhorar a vida de uma pessoa deprimida.
né? Que o fato dela se conectar com pessoas, se conectar com o divino, vai fazer com que ela ali saia daquele fundo do poço. Que é um fundo do poço, difícil de sair. Difícil. Ela não se vê em outro lugar, a não ser no fim do poço, né? E não são palavras de efeito. Às vezes, sabe qual é o problema? Que até dentro da igreja acontece? A pessoa fala pro deprimido, tenha fé. E não é falta de fé. Não é falta Ele de precisa de alguém realmente para pegar ele pela mão. Bater assim, não, mas eu não tô com força. Não, mas eu não tenho roupa. Não, eu vou passar e vou te pegar e a gente vai. Precisa de alguém para amar ele, né? Amar do jeito que ele tá, do jeito que ele é, não é isso? Não, mas eu não tomo banho há 3 dias. Não, mas não tem problema, né? Melhor, eu vou te levar assim mesmo. Então não são palavras de efeito, são atitudes, comportamentos. Isso faz a diferença. Muita diferença, muito. Carol, a autotransformação e negócios, ela traz um impacto muito assim marcante. Existe frase que diz assim, o conselho inspira, mas o exemplo, ele arrasta, não é isso? E nós estamos sabendo que você está com três projetozinhos aí, não é isso? E a gente queria que você falasse um pouco e contar pra gente o impacto da transformação, da autotransformação que você tem tido e vem acontecendo na sua vida e contar um pouco desses 3 projetos que você tem aí na frente. Boa. Tem 2 projetos que ainda... É segredo? São segredos que eu tô falando aqui. É segredo que eu tô falando. Eu vou dividir em breve, Vou dividir em breve. Mas o que eu sinto de falar foi do... Mas olha só, um já foi realizado. Foi. E bombou, teve um sucesso. Foi o Bazar, o CB Bazar, que nasceu da minha intenção de desapegar do que não fazia mais sentido, continuar comigo. Tinha até nome, né, o Bazar, né? Tinha, CB, Carol Barreto Bazar. Porque eu acho que quando a gente está inspirado, né, eu acho que a gente, sei lá, as coisas vão acontecendo e vão tomando uma proporção, e quando você vê, sabe, tem um alcance que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que fosse ser o sucesso que foi. Lindo. Olha só, eu dei até um nome pro seu Bazar. Eu não chamaria de bazar. Claro que estou respeitando. Mas eu dei um nome pro meu pensamento. Eu dei o nome assim. Quando eu vi o que estava acontecendo, eu estava sentindo, eu falei assim, eu precisava dar um nome para isso. Porque eu gosto de dar nome para tudo. O nome era o seguinte: Realizações de Projetos. Que lindo. Porque ali muitos projetos foram realizados. Não só o teu, Carol, mas o projeto de pessoas que estiveram direto e indiretamente envolvidas com você, as pessoas que tinham uma expectativa do que seria apresentado no bazar. E não foi só um bazar, foi um encontro de mulheres que, Foi um encontro de mulheres, sabe, de conexão com muitas mulheres, vizinhas, amigas e amigas de amigas. Então, foi um dia realmente que vai ficar guardado aqui no meu coração. E teve essa intenção de abrir espaço para o novo. Não um novo material, né? O novo, uma nova visão, uma nova perspectiva, né? O novo chega de infinitas possibilidades. Então, eu sou formada em consultoria de moda, então eu sempre gostei muito de moda, e agora nesse lugar, né, de consumo mais consciente. Carol, as pessoas que querem ver aquilo que a gente está falando aqui, desse sucesso, dessa realização de sonho, tem algum lugar que ela possa ver onde está registrado? Tem o Instagram do CB Bazar, né, que está lá no meu Instagram, e esse projeto vai acontecer, foi um sucesso absoluto de público, e a gente vai fazer a 2ª edição em breve, e aí eu compartilho no meu Instagram
assim que tiver tudo pronto. Doutora Rafaela, a gente conversando com a Carol, a gente vê uma felicidade. É verdade. Né? Saindo lá de dentro. Não é vestido. Não é isso? É esse encontro que ela teve. Como é que eu posso explicar isso para quem está nos assistindo? O que Carol encontrou? O que Carol realizou? Como é que na psicologia a gente explica isso? Porque a gente vê que quando ela fala com entusiasmo, com alegria, a boca não para, é sempre sorrindo. É verdade. Como é que a gente pode explicar isso na psicologia? Ela se encontrou? Ela está ali plena? Como é que a gente pode falar desse momento dela? Eu acredito que ela falou até a respeito disso. Ela falou que ela estava indo ao sentido oposto do propósito dela. Quando a gente encontra o nosso propósito de vida, né, e tem atitudes intencionais, que a felicidade na psicologia positiva, né, na psicologia positiva é muito vista desse modo. Né? A gente, para sentir essa sensação de prazer, de realização, a gente precisa encontrar o nosso propósito, o nosso sentido. E eu acredito que ela mudou completamente a perspectiva dela. Né? Além de ter um encontro com o divino, sabe? Um encontro com Deus de verdade, ali que para mim fez a diferença também, ela começou a ver, assim, e andar ali, né? Você vê que ela tem essa profissão, e aí tem a ver com também essa questão dessa consciência que ela tem, né? A Carol, quando a gente olha para ela, a gente olha a natureza, né? Ela passa isso. Paz, né? Ela passa isso. Então, quando ela estava ali, né, comprando, ela estava completamente num sentido oposto. E isso traz infelicidade. Isso traz uma sensação de eu não pertenço a isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, quando eu encontro, né, o meu propósito, quando eu vou em direção a um sonho, um projeto que tem a ver comigo, que tem conexão com o que eu acredito, aos meus valores, transborda essa felicidade, essa satisfação. Então, Carol, você foi encontrada. Amém. Gente, é com muita tristeza. Nós estamos chegando mais um final de programa MG Talks. Eu queria agradecer a presença da Carol e da doutora Rafaela, tá? Deus abençoe vocês grandemente. Foi um prazer de estar com vocês aqui, dividindo, compartilhando e falando para aqueles que estão nos assistindo as nossas experiências. Tá, Carol? Obrigada. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Eu agradeço também, né? Acho que foi um momento assim maravilhoso e espero que todo mundo que teve essa oportunidade de ouvir coloque em prática, né? Desapegar, ter essa noção de amor próprio, né? Amor de próprio. Você se valorizar, de você mudar, entrar no salão, né? Não porque tá triste e Sim. tentar fugir da realidade, mas que você entre no salão Pra e se aquilo ali seja o valorizar. selo, né? De uma conquista, de um Isso. dia bom, de um dia feliz. Celebração, né? Celebração, Celebrar. né? E chegue para você, Márcio, fala assim, olha, tá nas tuas mãos. Eu acho que isso daí é bom, hein? Isso Que é bom. responsabilidade nossa, cabeleireiro, né? Mas é por aí mesmo. A pessoa ela precisa celebrar, ela precisa se valorizar, ela precisa se conhecer e se encontrar, né? Não entrar ali como uma fuga, e sim para manter aquela plenitude que ela já é, né? Mulher plena, Que tá gente. que tá dentro dela, né? O externo é só o reflexo. É isso aí. Exatamente. Eu agradeço a presença de vocês todas, vocês que estão aqui fazendo parte, né, desse podcast. São várias meninas e um menino que está nos ajudando. Eu queria agradecer a Davines, que tem sido uma parceira que tanto amo, que tem aquela preocupação com a sustentabilidade e com a tecnologia no mundo atual de beleza. Obrigado você que está nos assistindo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.